Testando. Que chuva, hein, irmãos? Aí hoje não deu para trazer o note para dar chuva. A semana inteira nós chovendo. Já pingou alguém online? Som, agora sim. A paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aí para mais um estudo bíblico. Hoje vai ser direto do celular, porque como choveu, aí não dava para trazer o notebook, né? Aí ia molhar o notebook, não pudemos arriscar, então estamos com o celular aqui. Ao pessoal lá, o pastor vai dar uma virada aqui, o pastor está operando hoje aqui na câmera. Estamos ao vivo aí para mais um estudo, dar continuidade aí ao o estudo sobre antropologia, o estudo sobre o homem, e já é a segunda aula, né? O tema é Procedemos de Adão. Nós vamos ver Adão como o primeiro homem aí, sendo a geração, né, que deu aí a grandeza da obra do Senhor, que é o homem. E vamos começar, né, mais o estudo, e o José vai fazer a oração de início. Amém? Som. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Vamos apresentar a Deus este momento, né, antes de iniciarmos mais um estudo. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Tu que és bom, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, reunidos com meus irmãos. Queremos pedir, Espírito Santo, que a Tua presença, Senhor, venha nos instruir nesta noite. Venha nos direcionar, nos guiar e nos conduzir através deste estudo bíblico, Senhor. Usa Teu filho, Ralph, Senhor, e cada um dos irmãos que aqui estão. E que este momento, Senhor, possa alcançar as pessoas que hão de assistir esta live. No poderoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Todo mundo aí com um caderninho na mão? Cadê os cadernos? Aê! E você em casa também aí, pega seu caderno e vamos que vamos, né, irmãos? Mais um estudo aqui para a honra e glória do Senhor. Aprender mais um pouco, né, sobre a criação de Deus. E hoje estamos entendendo melhor como o homem foi criado. Na aula passada nós tivemos aí a primeira aula aí que foi muito boa, né? A gente aprendeu bastante coisa. E queria fazer uma pergunta para vocês hoje aqui. Para vocês que vieram na aula passada, né? Qual sua origem? Alguém já pode me falar aqui? Qual a sua origem? Quem vai arriscar? A gente falou na aula passada, hein? Vamos ver quem está prestando atenção. Não vale falar que eu sou da Bahia, né? Nada disso, né, irmãos? O pastor ele só deu a dica, né? O Carlos vai falar. Carlos, qual a nossa origem? Tenho certeza que você sabe, porque você até comentou. Deus, os seus. Glória a Deus, acertou. Nós vimos na primeira aula, né? E última aula que a nossa origem é Deus, né? Não é a cegonha, que a cegonha que veio voando e deixou a gente ali, mas não, foi Deus que
nos criou, né? A nossa origem é Deus. O homem criado em Deus, né? O espiritual, nós vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Você vê o homem espiritual já dentro de Deus. E formado e criado do pó da terra. No hebraico, quando nós vemos no hebraico, e quando Deus fala que formou o homem do pó da terra, o hebraico quer dizer criou de coisas que já existiam, né? No hebraico. Fazer de coisas que já existem, né? E nós temos, é muito importante, né? Nós sempre estar vendo a escritura do Senhor, a palavra, né? A Bíblia, porque a Bíblia nos revela tudo, né? Que assim nós temos que saber e aprender. A palavra do Senhor diz também em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então só a verdade que vai libertar todos nós, a verdade que é a palavra do Senhor, né? Por isso estamos aqui hoje, para aprender a verdade e mais do Senhor. Outra pergunta aqui, valendo 10 pontos. Qual o nome do primeiro homem criado? Quem? Não escutei, tem que ser no microfone. Qual o nome do primeiro homem criado? Quem responder ganha 10 pontos. Adão. Ah, não, valeu. Até o Hudson respondeu, ó. Fio o Hudson lá. Não, aí sim, Hudson. Primeira vez que vem na aula e já respondeu, ó. Mas respondeu junto com a irmã Aline, hein? Muito bem, Hudson. E irmã Aline respondeu certinho aí. Vamos ver isso lá no Segundo Testamento. 1 a Coríntios, capítulo 15, por favor. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui falando sobre isso. Versículo 45, alguém pode ler, por favor? Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Bem, isso é interessante esse versículo, né, que diz: assim está escrito, primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? Primeiro homem ali, né, sendo alma vivente e representando assim uma geração, né? Adão foi feito alma vivente. E aqui nos fala o último Adão, que está falando de Jesus Cristo, né? Você vê duas partes aí, o Adão físico, né, que veio do pó da terra, e Adão espiritual aqui, que é Jesus, vindo do céu, né? Jesus vindo direto do céu. Aí fala, o último Adão em espírito vivificante, que veio trazer a vida eterna. Aí nós vemos que o primeiro Adão recebeu a vida, né? O primeiro Adão recebeu a vida ali, e o último Adão, que é Jesus, veio trazer a vida eterna, né? A vida eterna. Olha o versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Aqui quando fala esse versículo, diz assim, que o primeiro, no caso aqui a vida física, e depois o espiritual. O início, o abrir dos olhos do homem foi na terra, porém a conclusão vai ser no céu, né? No reino celestial. Aqui nos fala a respeito dessas duas partes, o Adão que veio da terra e o Adão espiritual, que é Jesus, que veio
do céu, né? Trazer a vida eterna. Mas nós vamos ver mais na frente, né? Até o Joseph falou no versículo, nós vamos ver até na próxima aula, que o homem é formado primeiro espírito, alma e corpo, né? Mas aqui está falando, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, no caso físico, né? Depois o espiritual, mas falando desses dois Adões aqui, né? O Adão criado do pó da terra e o Adão, Jesus, vindo do céu. Olha o versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então nós já vemos mais um esclarecimento aí disso, né? Então fala o primeiro homem da terra, né? Por isso fala o homem físico aqui, e terreno, né? E o segundo homem, o Senhor, que é Jesus, é do céu. Aí já fala do reino celestial. Versículo 48. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Aqui nos fala, quem é terreno será chamado terreno, mas quem é espiritual será chamado do reino celestial, né? Por isso que a palavra fala, aquele que vive em espírito, né? Então, vê as coisas espirituais, a coisa do espírito. Então, uma coisa é nós sermos criados físico, né, do pó da terra, mas uma coisa é nós sermos espirituais e olharmos para o alvo, né, que é a vida eterna, que é o reino celestial. Ao 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nos fala, assim como somos o reflexo do que está na terra, seremos reflexo do nosso desfecho celestial, né? Porque nós vamos ter aí, no final, né, da obra, da conclusão da obra do Senhor, é o mundo celestial, né? Para onde nós iremos quando formos salvos, quando o Senhor vir buscar para o reino de Deus, né? Interessante essas duas partes, né? Da criação homem físico, Adão, e o segundo Adão, que fala de Jesus. Bonito, né? Essa interação das duas partes, né? E eu tenho certeza que alguém já vai dar um primeiro comentário sobre este assunto aqui. Alguém quer começar? É interessante a transição, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, não sei se você já iria ler aí, Ralph, mas fala sobre essa transição, né? Que na verdade a gente observa assim, o homem natural, o homem criado, né? Que foi formado do pó da terra, Adão. Aí está falando sobre o segundo homem, que é o celestial, é Cristo. Então percebe-se assim realmente essa mudança, né? Esse cambiar em si de um para com o outro. E às vezes isso tem que ser compreendido sobre a questão da difícil compreensão, porque isso é um processo em câmera lenta, vamos dizer assim. Por exemplo, eu falei 1 Coríntios capítulo 3, né? Não, 1 Coríntios, é porque eu não estou achando, porque eu estou em segunda, é por isso que eu não estou encontrando aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 3, isso, eu estava lendo no segundo e nem ia achar nunca. Diz assim, 3:9. 1 Coríntios, não, eu estou meio confuso aqui, não, é 1 Coríntios, agora estou me acertando, irmãos, é 1 Coríntios, capítulo 2, desculpa, viu? Isso. O verso, não, estou vendo um outro aqui também, Joseph. O verso 3,
Deixa eu ver aqui, na pregação, persuasiva, na demonstração do poder da nossa fé. Não é. Não, é o 14 mesmo, perdão. Ora, na minha Bíblia está até grifada, né? Que diz assim: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu estava procurando, acho que vocês vão encontrar aí, irmãos, quando Paulo escreve aos Coríntios, dizendo: olha, eu ainda estou tratando com vocês com leite, porque vocês ainda não estão prontos. No capítulo 3, né? Versículo, nossa, estava em cima de mim aqui. Porém, verso 1, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, existe realmente eu posso dizer, até essa dificuldade de se compreender essa linguagem que nós estamos colocando aqui hoje, né? O ser espiritual, o ser carnal. Nós estamos falando sobre o homem sendo dividido entre essas duas partes. Até realmente conosco, dentro do nosso próprio ser, os conflitos ainda existem, né? As coisas ainda elas lutam entre si. Por quê? Está tendo agora essa questão dessa transição, desse momento de a gente compreender completamente o que é também o homem espiritual, coisa que nós estamos falando também já há um tempo, né? Aqui o apóstolo Paulo sempre teve esse cuidado, né? Tentar trazer algo assim, né? Bem do início, né? E mostrando aqui, você vê o apóstolo Paulo sempre nessa sintonia, né? De tentar mostrar aqui algo, depois começar a mostrar as outras coisas, para assim o povo entender, né? E o povo ir entendendo. Hoje já a facilidade, né, do conhecimento é muito maior do que aquela época, né? Então, para chegar a coisas que hoje nós sabemos, naquela época seria algo, nossa, o que é isso, né? E hoje nós acabamos tendo um entendimento até um pouco maior, até por essa experiência já com o Espírito Santo, né? As coisas espirituais. E isso a gente entende, porque são fases, né? Fases do agir do Senhor em nossas vidas, né? E interessante essa parte aqui mesmo, as coisas espirituais que o Paulo estava trazendo aqui e falando no livro aos Coríntios, para o povo de Corinto, né? E eu queria falar com os irmãos ainda próximo aqui em Atos 17, que nos fala que todos nós procedemos de Adão, né? Vamos ver aqui, Atos, um pouco para trás, capítulo 17, versículo 26. Alguém pode ler, por favor? Atos, capítulo 17. Versículo 26. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes o tempo já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Isso. E de um só fez toda a geração dos homens, né? Você vê, de um fez toda a geração, para habitar sobre toda a face da terra. E a parte B fala, determinando, aí Deus determinando os tempos já dantes, ordenados, e os limites da sua habitação, o que nos deixa até bem claro sobre isso que nós até falamos na última aula, né? Essa certeza de onde viemos mesmo, a origem, né?
que aqui nos fala que o Senhor até determinou os tempos já dantes ordenados, os limites da nossa habitação, que já foi algo ali que o Senhor criou do pó da terra para trazer a sua geração. Nós vemos alguns versículos que pessoas até às vezes falam que já existia um povo de Deus, não sei se era em Gênesis, que já existia um povo ali, mas o Senhor pegou de um ali, que seria o Adão, para representar, mas a Bíblia fala que de um só fez toda a geração. Aqui já nos alerta sobre isso, né? E nos fala que fez todas as gerações para habitar sobre toda a face da terra, determinando, o Senhor já determinou que seria assim, né? Os tempos já ordenados e os limites da sua habitação aqui, né? Então você vê o princípio, aqui deixa bem claro que de um fez toda a geração, né, do homem. Então nós procedemos de Adão, né? Adão ali foi o início da criação da humanidade, vamos dizer assim, né? Da criação de Deus. E também queria falar sobre a mulher aqui também, que a Bíblia fala de algo bem importante sobre a mulher também, e lá no princípio, né? Que está em Gênesis capítulo 3, a irmã Aline e a Tainá vai gostar disso também, quer ver? Estava na hora, né? Calma, também tem a mulher aqui, ó, que o Senhor falou algo muito importante sobre a mulher também, num momento muito importante, assim, da criação, que é em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então você vê a mulher aí sendo mãe de todos os viventes. Algo também ali, Deus colocando com uma importância também ali no momento da criação, a Eva também, né? E nós vemos então Adão e Eva aí como o princípio ali, o início. Interessante que o livro de Gênesis, ele foca nessa parte de genealogia também. Gênesis quer dizer o começo, né? O início. Por isso nós vemos também a genealogia de todos ali da Bíblia que fala, né? Que também vamos ver a genealogia de Adão e Eva também, né? Aqui na frente fala também sobre isso, mas o início ali de tudo, né? Nós somos procedentes, nós procedemos de Adão, né? E Eva. Eva aqui relatando mãe de todos os viventes ali no momento, né? E representando ali, né? A criação, o início de Deus, né? Amém? Ficaram felizes, né, também? Só que vamos ver, beleza, nós vemos aqui algo, né, bom, né, assim, da criação, mas nós vamos ver agora algo que chateou Deus, né, e foi algo assim que nós vamos ver que foi até impressionante, mas o momento que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E aí, eu creio que nós vamos começar a entender porque se arrependeu, porque houve o arrependimento, né? O que se deu o arrependimento, né? Então, eu queria ler também, adentrar junto com os irmãos sobre este assunto, né? E eu queria perguntar primeiro para os irmãos, por que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Alguém sabe por que Deus se arrependeu? Olha, ninguém viu isso, hein? Está lá na genealogia de Sete, né? Vamos ver, Gênesis capítulo 5. Por que será que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Vamos ver primeiro aqui essa parte da genealogia de Sete, quer dizer, a geração de Adão aqui, né, com Eva. Diz assim, ó: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez.
macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, no dia que Adão foi criado ali, do pó da terra, formado, né, ele foi chamado Adão. Aqui nós vemos esse momento aí, falando da genealogia, que nos fala, né, o começo de tudo. Aí agora aqui no capítulo 6, nós vamos entender por que Deus se arrependeu. Gênesis capítulo 6, alguém pode ler, por favor? Capítulo 6, versículo número 5 ao 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Eita, então agora eu vou fazer a pergunta de novo. Por que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem? Todo mundo respondeu agora. Porque a maldade cresceu, né? A maldade se encheu. E não era isso o esperado, né, do Senhor da parte do homem, da parte da humanidade. E aqui nós vemos que já passou um bom tempo, né? Já se passou um bom tempo da criação do homem aqui. Nós vemos até a geração aqui sendo falada no capítulo 5, né? Um momento aí que já se passaram um tempo que Deus ali estava vendo a criação, né? Observando o homem em si. Mas aí no capítulo 5 diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Eu queria ler esse versículo, do versículo 1, capítulo 6, versículo 1, até o 12, para nós termos um entendimento melhor sobre isso. Vamos ver? Então, Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui o Senhor determinando o tempo do Espírito Santo, né, sobre o homem. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Aí o capítulo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, ao versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que nós vemos um homem, naquele exato momento, somente um homem achou graça e chamou a atenção do Senhor, que era Noé, né? Eu creio que todo mundo já ouviu falar sobre Noé, né? É o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então nós vemos aqui o momento da criação, né, o momento que você vê ali a glória de Deus,
sobre toda a criação, mas nós vemos aqui um arrependimento do Senhor no momento que a maldade subiu no coração do Senhor e ele se arrependeu. Alguém tem algo a falar sobre isso? Por quê? Por que será que Deus se arrependeu? Será que realmente Deus se arrependeu ali naquele momento? Será que Deus não sabia, né, que ia acontecer isso? Alguém quer dar um palpite sobre isso? Porque esse momento do arrependimento de Deus, e por que será que a maldade cresceu nesse momento? Porque estava cheia de maldade a terra. A gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre Deus se arrependendo, né? Porque soa muito como assim, digamos que eu, né, e você se arrependa. Como que é o nosso arrependimento? Pô, me arrependi de ter chamado o Hudson. Sabe aquele se arrepender com raiva, né? Com ira? Poxa, me arrependi de ter trago isso para fulano comer. Poxa, igual a irmã Aline, às vezes, né? Daí a gente vai lá, come tudo que ela traz. Brincadeira. Mas dá para entender mais ou menos o que é? Esse se arrepender da ira, esse se arrepender da mágoa, esse se arrepender, poxa, me arrependi de ter feito aquilo. Ou seja, no sentido de, se eu pudesse, eu, falar a verdade, não daria nada para isso. Então, assim, essa ideia do que a Bíblia em si, ela nos propõe, primeiramente, a Bíblia, ela nos traz, eu posso dizer assim, o entendimento do que é Deus. O que é Deus? Quando se fala de justiça, a justiça de Deus e a justiça dos homens, o que é a justiça dos homens? A justiça dos homens é praticada, seja o cárcere, seja qualquer tipo de punição, em cima realmente, eu posso dizer assim, da mágoa ou de qualquer outro sentimento contrário. Não, pode deixar a câmera aí, só está para você mesmo hoje. Daí só já filmei o pessoal aqui, tá beleza. O Igor. Não, mas vamos deixar aí que o pessoal está compreendendo que hoje só está no celular, mas está tranquilo. Então, assim, esse se arrepender da parte de Deus não é uma coisa que nós temos que compreender, porque senão isso gera até uma especulação aos nossos corações, trazendo em contradição a própria palavra de Deus. Por exemplo, Deus não é homem, olha aí a diferença, para que minta, nem filho deste para o quê? Se arrependa. Entende? Então, se nós formos observar a leitura sem o discernimento de que esse se arrepender não é da criação do homem, mas sim pelas atitudes, pelo que o homem em si ele tem trago pelo seu livre-arbítrio, pela sua própria vontade, nós vamos estar colocando a própria palavra de Deus em xeque. E ainda mais, vamos nós também olharmos um para o outro e dizer, por isso que eu te condeno, é por isso que eu não gosto de você. Entende? Ou seja, o que nós vemos aqui é Deus ele ter o arrependimento da maldade em si praticada pelo homem, não propriamente dita o homem em si. É óbvio, Deus é justiça. Vai se mostrar aqui que Deus vai dizer para Noé, Noé, eu vou dar cabo do homem sobre a face da terra, porque a sua maldade se espalhou sobre ela. Mas Deus está fazendo isso odiando os homens? Não, porque senão a palavra de Deus mostra mais uma vez, nós poderíamos colocar mais uma vez na contradição, né? Peraí, então Deus não é amor, é o que muitas pessoas dizem, está vendo? Aqui, olha o Deus que você serve, está falando que vai dar cabo de todo mundo. Não é porque Deus, ele é ruim, mas, porém, aqui nós vamos observar que a bondade, o amor do Senhor vai estar muito além do que é o nosso próprio entendimento. Essa naquela questão que nós estamos vendo em Coríntios, é uma questão muito delicada, no sentido de
pessoas que tomam leite. Pessoas que tomam leite. Porque um camarada que ainda não tem um entendimento, lê assim, tá vendo, Deus se arrependeu, é por isso que eu me arrependi de casar com você. É por isso que eu me arrependi de ter filho. E por aí vai. Só que o arrependimento de Deus não se classifica como o arrependimento dos homens. É uma leitura, é uma linguagem, é um sentimento totalmente diferente. Uma pergunta que eu me fazia assim, eu acredito que a maioria se fez, né? Eu acredito que ninguém nunca tenha se perguntado isso. Se Deus, a Bíblia fala que Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo, né? O futuro, o passado, Ele sabe de tudo. Então, se Deus sabia que o homem iria fazer tudo isso, por que Ele criou o homem? Né? Só que um dia eu ouvi um homem muito sábio que ele respondeu essa minha pergunta, né? Ele falou assim, na verdade, foi uma criança no meio da igreja que se levantou e perguntou para o pastor, era um pastor, e falou, pastor, se Deus sabia que o homem iria pecar, iria fazer tudo aquilo, por que Deus criou o homem e permitiu tudo isso? Aí o pastor respondeu, né? Ele falou assim, Deus sabia tudo isso que ia acontecer, mas Ele permitiu para que o amor dele fosse manifestado através do erro do homem. Por exemplo, vamos supor, se eu sei que a Aline vai fazer algo que vai me chatear, e eu deixo ela fazer, mesmo sabendo, é para que, mesmo ela errando, eu pudesse perdoar e o amor e a misericórdia pudesse ser manifestada. Não sei se dá para entender isso. Não sei como poder... Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é isso? Uma pergunta que acredito que a maioria deve ter se feito, né? Se perguntado, se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Deus criou o homem e permitiu tudo isso? E a resposta é para que o amor de Deus e a misericórdia dele pudesse se manifestar para conosco, né? Tremendo, né? Carlos. E também eu acho que, assim como tem pessoas que são ruins, também tem pessoas que são filhos de Deus, que brilham através deste mundo. Pessoas que, se destacam por ser filhos de Deus. Assim como, então também Deus, acho que também olhou nisso, né? Assim como tem pessoas ruins, também tenho filhos bons. Tenho filhos obedientes, filhos que amam conforme o meu coração. E há um versículo que diz, a quem muito se lhe perdoa, muito ama. Há um versículo que fala assim, da Maria, né? A Maria, a quem muito se lhe perdoa, muito ama. Tremendo, viu? Porque você vê que realmente é uma leitura forte, né? Quando você fala no 6, então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Mas nós vemos tudo isso que os irmãos falaram aqui agora. Deus, Ele é onisciente, né? Nós tivemos até uma aula aqui, que Deus é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer. Mas quando nós começamos a se aprofundar aqui, nós vamos começar a entender isso. Porque no momento que a aliança foi quebrada ali, entre o homem no jardim do Éden, né? E você vê que Deus está querendo pegar isso de volta, restaurar essa aliança. E nós vemos que foi através de Jesus. Através de Jesus veio esse momento para o que? A restauração entre o homem e Deus. Deus quer restaurar isso. E Ele está restaurando constantemente, né? E até o propósito final, que é a salvação, que é realmente tomar de novo aquilo que Deus realmente era o desejo, lá na criação, no Jardim do Éden, quando colocou o homem lá dentro, era aquele propósito, né? Obediência, né? Fazer a vontade para a glória dele, que criou, né? Irmã Aline? Um tempo atrás eu estava vendo um estudo bíblico, né? E onde o pastor falava assim, né? Que no versículo 21 aí de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, fala: E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ele explicou assim que esse foi o primeiro sacrifício que Deus fez, né? Ele sacrificou animais para vestir o homem. Então, que esse sacrifício dos animais que ele fez já demonstrava o sacrifício de Jesus na cruz. Teve que haver um derramamento de sangue no Éden para que o homem e a mulher saíssem,
E esse sacrifício dos animais já mostrava o sacrifício de Jesus na cruz, mas na frente já apontava o sacrifício, né? Já era Isso aí tudo apontava já para Jesus, o né? sacrifício de Jesus. Apontava, eu posso dizer assim, um amor, né, de Deus em si pela humanidade, né? E nós vemos em Gênesis capítulo 1, não vamos voltar lá não, mas fala no capítulo 1, versículo 31, que diz: Deus criou o homem perfeito, né? Quando ele diz que criou e diz: eis que era muito bom. Então Deus sabia que a criação ali era muito boa, muito bom. Deus sabe, ele não se arrependeu nesse momento, o pastor falou muito bem aqui, aquele de ira, não, nossa, eu fiz algo errado, mas Deus sabia que era algo muito bom, né? Por isso, nós estamos aqui e para cada um tem ainda um propósito, né, de salvação, que é esse conserto que era ali no Jardim do Éden, né? Porque o pecado, quando ali teve o primeiro pecado, o pecado ele havia desfigurado essa perfeição, que era a imagem de Deus, né? Aí nós vemos essa imperfeição que foi onde o pecado entrou no homem e desaperfeiçoou, vamos dizer, essa imagem perfeita, mas que o Senhor, ele restaurou e vai restaurar, né, através de Jesus. Eu queria ler um versículo aqui, irmão. Você falou sobre o homem, o primeiro Adão, né, e o segundo Adão. Em Romanos capítulo 5, no versículo 17 e 18, fala assim: porque se pela transgressão de um só, porque se pelo pecado de um só, né, a morte reinou por esse, está falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, se por um homem, Adão, né, todo mundo a terra foi condenada a pecado. Pelo segundo Adão, nós recebemos, isso é interessante, sabia? Que ele fala que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Então somos justificados, como o pastor falou, a justiça do homem é aquele ato que você, como diz, olho por olho, né? Vamos supor assim. Só que a justiça que nós temos diante de Deus é através de Jesus Cristo. Nós obtemos essa justiça pelo sacrifício que Ele fez. Tremendo, hein? E viu o próprio Filho, né? Porque viu que era bom, né? Ele fez essa obra grandiosa. E quando você vê que Jesus veio, né, ao mundo, já começando, né, reconciliamento entre o homem e Deus, aí nós começamos a entender mesmo que é uma criação perfeita, que Deus sim achou bom a criação e tem um propósito muito grande, né, com o homem. E aí nós vemos quando Jesus andou na terra, aqui, né, entre nós, Jesus ele foi tudo aquilo que Deus queria que nós fôssemos, né, desde a criação. Então você vê Jesus perfeito, Jesus sem pecado, Jesus obediente, Jesus sendo a imagem e semelhança do próprio Deus, o próprio Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E aí nós vemos Jesus fazendo a vontade. Por isso quando ele se batiza ali, veio uma voz lá do céu, diz: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Porque faz a vontade, né? Fez tudo aquilo que é o desejo que o homem faça. Então, por isso que nós temos que entender. Nós temos que andar conforme Jesus andou, né? Para restaurar isso que Deus quer em cada um de nós, né? Eu queria ler uns versículos aqui sobre isso, né? Filipenses, capítulo de número 2. Olha o que diz em Filipenses,
capítulo número 2, né? Versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Aqui falando o que nós temos que fazer, né? E o que nós temos que ter. Já essa direção, de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. O que nós vemos no sentimento de Jesus Cristo? Perdoava, né? Trazia ali a obediência de Deus, fazia a vontade de Deus, né? Tudo isso. Então, de sorte em vós mesmo, tenhais o mesmo sentimento, né? Que houve também em Jesus Cristo, porque Jesus veio resgatar o que estava perdido, né? É a origem, né, irmãos? Nossa origem. E em João também, capítulo 1, versículo 12, vai falar assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui falando, aquele que crê em Jesus, aquele que receber Jesus, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus novamente, né? E aos que creem em seu nome, né? É algo grandioso, né? Essa vinda de Jesus aí. Agora, para nós finalizarmos, nós vamos entender por que que o homem pecou, por que houve a maldade sobre a terra naquele momento ali da criação, onde Deus fala que se arrependeu. Nós vamos entender melhor isso. Algo que nós temos, que está em Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos entender esse mistério. Mas por que Deus permitiu isso? Por que houve isso? Por que houve o pecado? Por que Deus falou que se arrependeu? Aí nós vamos ver aqui, ó, Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19. Olha o que diz. Todos acharam? Esse aqui é bom até grifar, todo mundo grifar. Todo mundo grifar esse versículo aqui, que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí fala: escolhe, pois a vida para que vivas, tu e a tua semente. Aí fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, né? Então, o que nós vemos aqui é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio que Deus deu para cada um de nós. Nós temos essa escolha da vida e a morte, a bênção e a maldição, né? Então, por isso que você vê, às vezes, caminhos diferentes, porque nós temos esse livre-arbítrio, Deus nos deu, mas o que Deus procura? A obediência, né? É esse, você abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor, porque era vontade, né? Porque o Senhor, vou criar para a minha glória. E então, por isso você vê muito a maldade se multiplicando, porque no momento que o pecado entrou, né? Então, o livre-arbítrio ali está no homem, de ele escolher o que realmente ele quer, vida ou morte, né? Você vê muito Deus na criação separando céus e terra, né? Você vê tanta separação entre as águas, você vê. Então, você vê também a separação do bem e o mal. No Jardim do Éden mesmo, Deus, quando colocou o homem ali, no momento perfeito, né? Deus falou: aqui tudo você pode estar vendo, né? Ali tudo você pode comer, mas desse fruto aqui não. Então é Deus separando o bem do mal, né? E dando ali uma direção
já no Jardim do Éden, já ali naquele momento, né? A partir do momento que você escolhe o lado que Deus falou que não é, aí por isso que vem esse momento onde Deus fala, até fala meio forte, né? Se arrependeu, mas não de ter criado, mas porque não é esse objetivo que Deus quer para cada um de nós, né? Quer que nós buscamos o quê? Que ele fala aqui, Deuteronômio, escolhe, pois a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Né? O pastor vai falar. Pensando em algo aqui, irmãos, deixar que já estamos terminando também, esse assunto iria levar um certo tempo para nós. Mas, os irmãos já pararam para pensar sobre a ação espiritual, do mundo espiritual, sobre a natureza natural? Já parou para pensar sobre isso? Sobre as águas, sobre o pó da terra? Por que eu estou dizendo isso? Eu acho interessante. Percebe-se uma coisa? Teve um último furacão aí que eu não sei onde foi formado aí. A maioria desses furacões que recebe nomes, né? Causa grande devastação. Percebe-se que todos eles recebem um nome próprio, né? Ou seja, o último que teve, olha o nome que deram a ele, Isaías. O furacão Isaías passou não sei aonde, destruiu. Observando tal situação, nós observamos Jesus, né, repreendendo ventos, mas fica essa questão, por que está sendo levantada essa questão? O homem, nós estamos falando sobre o homem, o estudo é sobre o homem formado do pó da terra. A Bíblia diz assim, em Apocalipse, ai da terra, é o globo, do globo e de quem? E dos moradores que nela habitam. Por quê? O diabo desceu até vós, veio para cá, cheio de cólera, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, se nós observarmos esse contexto, ou seja, mostrando também uma ação ruim sobre a terra e dos moradores que nela assim tem. No que temos que chegar em relação a isso? O homem formado do pó da terra, dá para parar para pensar o quanto realmente nós somos suscetíveis a esta, eu posso dizer assim, esta indução espiritual pelo fato de sermos formados do pó? Ou seja, por que a pergunta? Se espíritos malignos, eles têm, eles manuseiam, eles influenciam no natural das coisas? Vamos observar, sim. Esse lado natural nosso, de homem formado, homem vindo do pó da terra, irmão, é isso que eu creio que o estudo ele tem como objetivo de nos clarear, né? Estar atento a esse tipo de batalha, que muitas das vezes a gente, né, deixa fugir por algumas questões que nós não conhecemos. Por quê? O exterior, ele veio do pó, e o pó, ele é sujeito também às situações que o Espírito em si, ele assim o conduz, né? Ou seja, eu creio, né, nós estamos realmente aí, pela misericórdia do Senhor, né, tendo a oportunidade de crescer um pouco mais em espírito e em verdade também, né? Alguém quer falar algo também a mais aí sobre... Já estamos concluindo, né? Como se chama? As considerações? As considerações finais, né? O irmão Rafi comentou agora, né, que Deus colocou diante do homem, né, a escolha em si do homem, né, escolher a vida ou a morte. Eu queria compartilhar com vocês uma breve história para terminar, né, que eu ouvi de esqueci o nome do homem, né, que comentou isso. Ele diz que numa pequena cidade, um jovem tinha cometiu um delito. O delito levava a pena de morte.
E o juiz daquela cidade decidiu visitar o jovem no cárcere para ver o que o jovem iria comentar com ele. Só que o juiz se disfarçou de pastor para visitar o jovem. E quando o juiz chegou lá com a Bíblia na mão, né? E dentro da Bíblia havia uma carta escrita sobre a liberdade do jovem. O juiz ficou com dor do jovem e queria libertar ele da pena de morte. E diz que quando o juiz chegou naquele cárcere, o jovem não queria saber, porque era um pastor, estava disfarçado de pastor. O jovem falou, não quero esse pastor não, manda ele embora, não quero. Primeiro dia, o juiz voltou no segundo dia, e o jovem do mesmo jeito, não quero esse pastor, manda embora, eu não quero ver ele. Aí o juiz falou, terceiro dia é a última, né? E do mesmo jeito, o jovem falou, se esse pastor eu não quero ver, manda ele embora. Depois, os que estavam com ele no cárcere, contaram para aquele jovem quem era realmente esse pastor. E explicaram que era um juiz que vinha dar liberdade para ele. E o jovem já tinha sido condenado. Quando esse jovem está para ser colocado na forca, ele conta para todos aqueles que estavam ali. E ele fala assim, daqui a alguns minutos eu vou morrer. Só que quero compartilhar com vocês algo. E ele falou assim, eu vou morrer agora, mas não vai ser pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer pela liberdade que eu recusei. Então, você que está ouvindo agora, irmãos, nós não vamos ser apenas condenados no final, nós, como posso falar, nós não é que vamos para o céu ou para o inferno porque pecamos. Nós vamos para o céu é porque recebemos o sacrifício que Jesus fez por nós, que é uma diferença muito grande. Então, você que está ouvindo agora, não deixe essa oportunidade passar, irmão, de você ter essa oportunidade, estar vivo agora, e Deus te dá a oportunidade de você escolher a vida e não a morte. Interessante, né? E nos detalhes, né, você vê que a vida inteira vai ser isso, Deus querendo falar, trazer a vida, né? E muitas das vezes nós recusamos, às vezes por não querer, né? Outras por dureza no coração e outras por não ter o entendimento, né? E eu creio que hoje o estudo está tendo esse esclarecer para ter esse entendimento que a nossa origem é Deus, o pecado entrou, né? Pesou o coração de Deus, mas Deus nunca desistiu. Deus ele enviou aqui Jesus para estabelecer, né? Esse conserto, vamos dizer assim, né? Esse conserto que é através de Jesus, né? E isso nós temos que entender e ficar bem claro isso, né? Para não desperdiçar esta chance, porque não sei se você já ouviu falar, mas sempre estão falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E é o momento onde nós vamos ser, realmente viver a glória do Senhor e a vontade dEle, né? Então, amém, irmãos, e nós vamos na próxima aula, aí nós vamos falar sobre o espírito, a alma e o corpo do homem, né? E nós vamos falar melhor sobre cada um, sobre o espírito do homem, sobre a alma do homem e sobre o corpo do homem, né, que assim nos forma, né? É interessante essa aula, viu? Não perca essa aula aí, que já está tudo prontinha lá, e vai ser bênção, hein? Ninguém pode faltar não, viu? Se faltar, vai perder um negócio muito bom. Mas que não, Carlos, não pode faltar, né, Carlos? Não pode faltar. Amém, irmãos? Então, vamos fazer uma oração aqui, de finalizar. Senhor, meu Deus, te agradecemos por mais um dia, estamos aqui na tua casa, te agradecemos, ó Pai. Limpa nosso coração, abençoa nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra venha cada vez mais, Senhor, nos ensinar, nos edificar, nos mostrar, Senhor, a tua verdade. E em nome de Jesus, nos liberta, ó Pai, de todo mal, porque a palavra do Senhor nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor possa cada vez mais ter liberdade em nós, Pai. Restaura em nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja em cada um de nós, para aquilo que fomos criados, ó Pai, para glorificar o teu santo nome. Abençoa cada um aqui, Pai, que possamos ir em paz e em segurança, e abençoa o irmão também que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.